Vamos então apresentar o algoritmo de decomposição de Benders encadeado, ou Nested Benders Decomposition, né? Discutindo primeiro qualitativamente os aspectos principais do algoritmo e depois apresentando formalmente o algoritmo. Então, o que esse algoritmo vai fazer? Qual que é a ideia básica? Nós vamos atravessar a árvore de cenários partindo do estágio t igual a 1 e nos dirigindo até o estágio t igual a h, onde h é o número total de estágios. Então, nós vamos partir da raiz da árvore de enumeração, com o subproblema 1, t igual a 1 e k igual a 1, e vamos nos mover pela árvore, seguindo as possíveis realizações da incerteza ditadas pela árvore. Então, nós vamos atravessar essa árvore de cenários. Possivelmente, nós vamos visitar cada nó TK da árvore mais de uma vez. Em alguns passes, nós vamos fazer o movimento forward, nos movendo da raiz, no sentido de raiz para as folhas. As folhas são os vértices na área, os nós na árvore de enumeração associados ao maior dos estágios, ou mais distante dos estágios em relação à raiz, e eventualmente nós vamos fazer um passe backward, no sentido de nos aproximarmos da raiz. Então, de que vai depender essa direção forward ou backward? Nós começamos na raiz e fazemos um movimento forward, mas eventualmente nós vamos fazer o movimento backward também. Então, esse algoritmo ele vai, dependendo da solução de cada um desses subproblemas, ele vai percorrer essa árvore de cenários em uma de duas direções. A direção forward, quando ele estiver fazendo a direção forward, o que ele vai fazer? Ele vai propagar as soluções do nó TK, que está invertido. A gente tem usado a notação tempo e cenário no estágio t, né, ou no tempo t, então aqui está invertido. A gente vai propagar a solução viável desse nó, né, digamos, a solução tentativa xk t barra deste nó, digamos que seja esse subproblema, para os seus vizinhos. Então, sempre que uma solução viável para um subproblema tk for encontrado, ou seja, a gente resolveu essa aproximação, esse problema de otimização, de minimização, admitiu o ótimo finito, nós temos então condição de enviar essa solução para os seus vizinhos sucessores na árvore de cenários. Esse é um movimento forward. Eventualmente, nós vamos precisar fazer um movimento backward. Quando que isso acontece? Bom, eu vou fazer um movimento backward quando? Em duas situações, basicamente. Quando em um determinado... quando todos os vizinhos de um determinado nó, por exemplo, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Quando todos os sucessores, vamos supor que eu esteja nesse nó aqui, TK, eu propaguei a solução x barra kt para todos os seus vizinhos no estágio t mais 1. Esse estágio aqui eu tenho mais 1. Então, todos esses vizinhos aqui, ó, receberam de presente essa solução aqui, ó. E a conclusão que a gente chegou é que todos esses vizinhos conseguiram encontrar uma solução x, vamos chamar aqui de j barra t mais 1, onde j é alguém que pertence aos vizinhos de cá, os sucessores de cá. Sempre, todos esses vizinhos conseguiram viabilizar a sua decisão no estágio t mais 1 a partir dessa proposta aqui. Nesse caso, a gente tem condição de enviar os multiplicadores destes nós para o seu antecessor A de alguma coisa, né, que é o K aqui, e formular um corte de otimalidade aqui. Então, a gente pode fazer esse movimento de backward quando todos os sucessores de um vértice, de um nó, foram viabilizados a partir da solução que esse nó exportou para seus sucessores. Ou
uma outra situação, e aí a gente precisa fazer, a gente não pode propagar essa solução, é quando a gente manda essa solução aqui, por exemplo, e para um de seus vizinhos, esse vizinho aqui, por exemplo, detectou que ele não consegue viabilizar uma decisão no estágio T+1 para essa proposta de solução. Então, necessariamente, essa solução aqui, ó, ela tem que ser eliminada desse cenário. Como? Através de um corte de viabilidade que vai ser proposto pelos multiplicadores deste nó para o seu antecessor. Então, são duas as condições que a gente implementa o backward. Tá? Sempre quando um nó propõe uma solução para o seu sucessor e o sucessor detecta que ele não consegue viabilizar essa solução, né? Então ele exporta um corte de viabilidade para o seu antecessor. Ou quando todos os vizinhos de um determinado vértice no estágio posterior são viabilizados por essa decisão, você tem condição de construir um corte de otimalidade e verificar se no nó que exportou, se essa aproximação θ kt barra, né, o valor particular que ela assumiu na solução do problema, se isso aqui corretamente precifica o recurso associado a esse nó. Então são essas as duas direções. Forward, a gente propaga a solução primal no sentido para os vizinhos no estágio posterior, e backward, a gente retorna cortes ou retorna multiplicadores. Na verdade, a gente retorna os multiplicadores, a gente usa esses multiplicadores para construir os cortes. Como os cortes são construídos a partir dos dados, né, da formulação do subproblema, é razoável a gente usar também a expressão que a gente retorna o corte já formulado, né? Isso fica a critério de como melhor dizer, exportar o corte ou formular ou exportar os multiplicadores, né? Então, respeitando essas observações que a gente colocou aqui, né, de que quando você tem uma solução viável, você pode exportar essa solução para frente, você pode propagar essa solução. E quando você, então, tem uma inviabilidade, você tem que retroceder e tentar introduzir um corte de viabilidade no antecessor. Ou quando todos os sucessores de um vértice foram viabilizados por uma proposta, você tem condição de formular um corte de otimalidade. Respeitando essas observações, a gente tem flexibilidade enorme para implementar esse método de decomposição de Benders multi-estágio, né? Ou encadeado, esse nested Benders, tá? Alternando entre as direções forward e backward. Tá? Não existe uma maneira única de implementar. O que a gente tem que respeitar são essas observações, e a gente não pode parar o algoritmo antes de uma determinada condição, que a gente vai discutir na sequência, sem a satisfação dela, o algoritmo vai ter uma solução, não necessariamente vai ter uma solução ótima em mãos, né? Então a gente vai apresentar uma determinada implementação desse algoritmo, né, que é chamada de fast forward, fast backward, mas a gente tem que lembrar que há outras alternativas para implementar esse mesmo algoritmo baseando nessas ideias. Então o importante é perceber por que isso aqui deve ser respeitado, né? Então vamos lá. Vamos supor então que eu tenha resolvido um determinado problema, né, para o estágio T e o nó K no estágio T, né? Então eu estou neste nó, ele é o nó K do estágio T, ele foi resolvido e o meu ND LS de T e K chegou à conclusão que o ótimo era finito para esse subproblema atingido nessa variável primal com essa aproximação do recurso para esse nó. O que ele faz? Ele então pega esta parte da solução do NLSD e propaga essa solução, estou usando a setinha aqui para a direita, para todos os seus descendentes no estágio posterior. Então o que ele faz? Esses nós aqui, ó, os vermelhinhos, são todos os vértices, são todos os nós em T+1 que são descendentes desse nó. Ou seja, para chegar aqui eu preciso primeiro passar nesse daqui. Então cada um desses recebe uma cópia, né, dessa solução aqui. Ó. Todos eles recebem, então. Mesma coisa para esse e para esse.
né? O que eu posso fazer nesse momento? Bom, eu poderia usar os multiplicadores duais associados a esse corte aqui. Quais são os multiplicadores duais? O π, kt, o ρ, kjt e o sigma, kjt, né, para os j's apropriados aqui, todo mundo com barra aqui, associados a este subproblema, e enviar backward para o antecessor desse cara. Quem que é o antecessor desse cara? É o subproblema que está no nó A de K, antecessor de K, no tempo t-1. Eu poderia mandar esses multiplicadores para formular um corte de otimalidade desagregado. Mas como a gente está trabalhando na implementação do método com cortes de otimalidade agregadas, para poder fazer isso, eu preciso chegar à conclusão que todos os outros irmãos desse vértice aqui, ó, todos os outros irmãos desse vértice, quais são os irmãos? Os irmãos são os vértices naquele nível, né, que tem A de J igual a A de K, ou seja, que vieram do mesmo pai, né? Eu tenho que esperar que todos eles sejam viabilizados pela mesma solução que eles receberam, qual seja xa de K t-1 barra, é a solução que eles receberam, né? Eles calcularam essa daqui, mas eles receberam dos seus antecessores essa. Então, para poder enviar cortes de otimalidade backward, a gente tem que esperar que todos os seus irmãos sejam viabilizados por essa mesma solução. Aí, como a gente usa corte agregado, a gente pode enviar esses cortes na direção backward. Então, essa é só uma observação que eu queria ressaltar, porque a gente tem liberdade de retroceder. Numa implementação com cortes desagregados, a gente pode fazer isso imediatamente. Numa implementação com cortes agregados, não, a gente tem que aguardar. E na direção backward, vamos supor que eu resolva o subproblema e chegue à conclusão que esse subproblema é inviável. Então eu não tenho nada a fazer aqui nesse caso, eu não posso propagar nada, né? Eu estou nesse ponto, recebi x de AK t-1 e tentei calcular um xk de t. Não consegui calcular porque cheguei à conclusão que eu não consigo viabilizar uma decisão no nó tk para essa entrada aqui, proposta pelo antecessor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar os multiplicadores duais, πkt, e os ρs, né? kj t para j de 1 até r kt, para formular um corte de otimalidade para o antecessor do nó kt, ou seja, para o subproblema t-1 a de k, que vai eliminar a possibilidade dessa solução aqui, ó, ser novamente ofertada pelo subproblema t-1 ak. Então, nesse caso, se eu cheguei à conclusão que o NLSD de TK é inviável, eu posso automaticamente usar esses multiplicadores duais para fornecer um corte de viabilidade para esse cara aqui, que é reotimizado então na sequência, e ele aí fornece novas soluções tentativas aqui para os seus vizinhos, né? Então isso, eu estou olhando para esse cara aqui, esse cara foi então inviável, eu não posso propagar nada para frente, eu tenho que fazer o quê? Retroceder, nesse caso. Eu posso até guardar para retroceder, porque pode haver algum irmão desse cara aqui para ser investigado ainda, eu tenho liberdade para isso, mas não há nada a propagar do K em T para frente. Esse momento aqui eu cheguei à conclusão que esse vizinho aqui, que o T-1 AK, ele está mal formulado, ele precisa de mais alguma coisa. Com isso eu tenho certeza que eu não posso parar ainda esse algoritmo, porque falta alguma coisa aqui, algum corte de habilidade aqui, para que ele proponha alguma solução que possa ser enviada para cá e essa propagação de soluções persista até as folhas, né, nessa subárvore da árvore de cenários.
Outro momento, então, eu até já discuti, em que a gente aplica a direção backward, é quando esse problema aqui é resolvido, né? E todos os irmãos dele são resolvidos e eles são constatados viáveis para a solução que receberam do seu antecessor comum na árvore de cenários, né? Então, estou dizendo o seguinte, eu tenho uma família, conjunto de nós aqui no cenário, no estágio T, né? E todos esses aqui, ó, J, Z, U, K, todos esses caras têm o mesmo antecessor, que é esse cara aqui, ó. Se todos eles foram viabilizados pela solução xt-1 barra de AK, eles então podem agora mandar seus multiplicadores no sentido oposto para que a gente formule um corte de viabilidade, então, para um determinado, para o seu antecessor, né? E a gente vai verificar então se a representação, a aproximação do recurso, se essa variável aqui, ó, θ de AK em T-1, se o valor θ barra dela corretamente representa aquilo que ela precisa representar. Por meio de quê? Por meio do corte de otimalidade, né? Então, nesse caso, a gente realmente pode já dar um passo de backward, trazendo um corte de otimalidade agregado para o seu antecessor. Se a gente tivesse utilizado o corte agregado, eu não precisava guardar que todos os irmãos fossem viabilizados pela solução proposta pelo pai AK em T-1. Bom, quando que o algoritmo termina? Para responder essa pergunta, nós vamos discutir quando que ele não pode terminar. Então, quando que ele garantidamente não pode terminar? Bom, sempre que algum subproblema for detectado inviável, eu tenho que necessariamente mover no sentido contrário, inserindo um corte de viabilidade, perdão, aqui está escrito otimalidade, não é viabilidade, no seu antecessor, que precisa ser reotimizado para que uma nova solução tentativa seja propagada. Então, nesse caso aqui, ó, é quando nós temos um subproblema que é inviável. Então, sempre que eu detectar em um passe, né, forward, quando eu estou implementando um passo forward e detectei um subproblema desse tipo aqui, ó, inviável, eu tenho que necessariamente retroceder. Posso até não retroceder imediatamente, mas eu preciso retroceder e enviar, exportar um corte de viabilidade. Ponto. Eu não posso parar. E outro momento que eu preciso retroceder, né, é quando um corte de otimalidade proposto pelos descendentes de um determinado nó é violado por uma solução proposta. O que eu estou querendo dizer? Em algum momento eu estava nesse subproblema aqui, ó, né? Estava no subproblema AK em T-1 e eu exportei uma solução x barra AK de T-1 para todos os vizinhos desse cara. Se essas soluções aqui, né, exportaram multiplicadores para cá e construíram um corte de otimalidade que mostram que isso daqui e o θ barra AK T-1 não são compatíveis, o que eu estou querendo dizer? Que essa aproximação aqui, ó, não corretamente representa o recurso associado a essa decisão do estágio T-1, eu preciso então reotimizar esse problema aqui e ofertar uma nova solução em um passe forward. Quer dizer, eu preciso, depois de ter detectado em um passo backward que o corte de otimalidade é violado por alguém, eu preciso propor uma nova solução tentativa para que ela seja então propagada. Então essas duas condições garantidamente me mostram que eu não posso parar um algoritmo. Quando em um passe forward completo, né, seguido por um passe backward completo, eu retornar à raiz da árvore de cenários sem que eu tenha inserido o corte, naquele momento a solução de primeiro estágio ela é viável, ela foi propagada em um passo forward e tudo foi viabilizado, e quando ela voltou
toda a estimativa do recurso foi corretamente capturada pelas variáveis auxiliares que nós utilizamos, θ, kt, ao longo de cada subproblema tk. Então, nesse momento, eu posso parar o algoritmo. Vamos, então, discutir passo a passo do algoritmo de decomposição de Benders encadeado, ou Nested Benders Decomposition. Bom, o algoritmo começa com um passo de inicialização. O que vai ser feito nesse passo de inicialização? Para todos os nós da árvore de cenários, vamos supor que sejam esses aqui, ó. Vamos supor que essa seja a árvore de cenários aqui, ó. Mais um aqui e mais um aqui. Então, o que ele vai fazer? Para todo par T variando de 1 até o número de estágios e para todo nó K pertencente ao conjunto de nós no estágio T, ele vai inicializar o contador de cortes de viabilidade, o contador de cortes de otimalidade relativo àquele subproblema TH com 0. Ou seja, ele está considerando um problema NLDS para TK que não tem nenhum corte de otimalidade nem de viabilidade inicialmente representado. E inicialmente, para evitar que a variável que aproxima o recurso de cada subproblema vá para menos infinito, ele vai colocar essa restrição que vai ser removida posteriormente. Então ele vai impor essa condição arbitrária aqui, que θkt é 0. Né? Assim que eu trouxer algum corte de otimalidade para esse nó, essa restrição vai ser eliminada e a partir daí o θkt vai ser guiado pelos cortes de otimalidade que forem impostos. Né? Então, a partir dessa inicialização então, que vai ocorrer para cada um dos nós da árvore, para cada um dos cenários e para todos os nós em cada cenário, nós vamos escolher, nós vamos arbitrar t igual a 1 e k igual a 1, que significa que nós vamos partir do nó raiz e vamos seguir através da árvore a partir da direção forward. Né? Isso feito, nós então nos movemos para o passo 1. Em que consiste o passo 1, então? Eu recebo um determinado valor de t e k sempre quando eu entro nesse problema NLSD, nesse passo 1, que vai resolver esse NLSD corrente para um determinado valor de t e h que foi recebido. Então, eu tento resolver esse problema, né? Resolvo esse problema de programação linear. Se eu detecto que esse problema é inviável e eu estou no tempo igual a 1, né, no estágio igual a 1, repare, para t igual a 1, o k de 1 é somente 1, é um elemento só. Né? Eu tenho apenas uma raiz aqui para essa árvore. Né? Então, nesse caso, se a minha relaxação, desconsiderando todos os cortes de viabilidade e de otimalidade que eu poderia ter trazido por meio de informação propagada dos sucessores da raiz, se essa relaxação já é inviável, esse problema é inviável, o problema estocástico é inviável. Então, eu posso parar dizendo que o problema de programação estocástica é inviável. Vamos supor que, então, não seja esse o caso, vamos supor que esse problema NLDS, para esse valor de t e k, seja um problema inviável e que o valor de t associado seja maior que 1. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu detectei que nesse problema aqui, ó, a solução que foi propagada para ele pelo vizinho dele em t-1, essa solução que chegou nele é inviável. Então, e esse não é o nó raiz, esse é um nó t maior que 1. Então, nesse momento, eu posso mudar de direção, incrementar o contador de cortes de viabilidade do antecessor AK do nó TK e colocar a direção back. Com esses multiplicadores, né, associados a esse problema aqui que foi detectado inviável, com o raio extremo do poliedro dual, né, que garante as condições de detecção de corte de viabilidade violado, nós formulamos um corte de viabilidade, então,
e introduzimos esse corte de viabilidade no antecessor desse cara, no vértice, no nó AK, no tempo T-1, quer dizer, no subproblema T-1 AK. Nesse caso, o que eu faço? Eu decremento o contador de estágios e o contador de nós ou de subproblemas no estágio passa a ser o AK. Eu retorno então para o passo 1, volto a essa etapa aqui e vou reotimizar. Por outro lado, então até agora a gente já tracou esse item 3 aqui, que é o problema ser inviável e estar num tempo superior ao tempo, um estágio superior ao estágio inicial. Se, por outro lado, esse subproblema que nós resolvemos aqui, ele admite ótimo finito, então eu vou atualizar essas grandezas aqui associadas ao nó, eu vou guardar essa solução aqui associado a esse valor de NLDS de TK, tanto a parte primal quanto a aproximação de recurso, né? E vou armazenar os multiplicadores, todos os multiplicadores associados a essa solução aqui, ó. Tá? Vou armazenar por quê? Porque em algum momento posterior eu vou utilizar esses multiplicadores deste subproblema para formular um corte de otimalidade para o antecessor dele, considerando os multiplicadores dos irmãos deste subproblema também, né? Então, guardei. Se, nesse momento, né, o meu contador de subproblemas no estágio T é menor, estritamente menor que o número de subproblemas no estágio T, o que significa? Significa que ainda tem irmãos dele, ou irmãos, ou primos, vamos dizer assim, né? Subproblemas, que pode até não ter o mesmo pai, tá? Mas que receberam alguma informação dos seus antecessores e que ainda não processaram essa informação, eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar o vértice, o contador de nós, no mesmo estágio. Então, vou manter o T igual a T, não mexo em T, e só incremento o contador de K. Ou seja, eu saio de 1, por exemplo, se o meu TK era esse, eu agora vou atacar esse problema com o mesmo T e K mais 1. Então, eu incremento o K e retorno novamente ao passo 1. Se por um lado eu tiver chegado no último subproblema, no último nó, para esse estágio T, o que eu vou fazer? Bom, todos eles foram viáveis, né? Repare que aqui que todos eles foram viáveis, porque nenhum desses casos aqui foi resolvido, né? Nenhum deles foi inviáveis e eu voltei. Então, todos foram viáveis e eu tenho condição, então, de ou voltar, se eu quiser, e formular um corte de otimalidade, ou avançar, se eu quiser. E é isso que eu vou fazer, né? Se o T for igual a 1, eu necessariamente avanço. Avanço e depois eu vou para o passo 2. A gente vai ver o que vai acontecer. Por outro lado, se isso acontecer, se eu estiver no último, e o T for menor que H e a direção for for, o que eu faço? Eu incremento o T e seto K igual a 1. Começo a atacar os subproblemas no caso à frente, no estágio à frente. E retorno ao passo 1 novamente. Por outro lado, se eu estiver no tempo T igual a H, se esse for o último nó, no último estágio, eu não tenho nada para fazer à frente, né? Então, eu detecto isso, coloco a direção como direção backwards e, no passo seguinte, vou para o passo 2. Como é o passo 2? Então, no passo 2, se eu chego ao passo 2 com a variável t em 1, que corresponde a chegar no passo 2 tendo vindo daqui, ó, t igual a 1, dir for, faço dir for, não faço nada disso, vou para o passo 2, o que ele me manda fazer? Ele me manda incrementar a variável t, com t igual a t mais 1, fixar
k igual a 1 e ir para o passo 1 de novo. O que significa? Eu cheguei no passo 2 aqui e agora vou começar a investigar os nós no estágio t mais 1 igual a 2, né? Com o k igual a 1, o primeiro desses nós nesse estágio aqui. Então, retornei para o passo 2, vou começar a mexer, começar a resolver o NLDS de 2, 1, nesse caso. Se isso não for o que acontecer, se eu chegar aqui com um valor de t, né, maior que 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu chego aqui com uma variável t que só pode ter sido incrementada aqui, ó, nesse passo. Então, ele chega no passo 2, quando ele chega no passo 2, o t não foi incrementado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, olha, para todo cenário J no estágio anterior, eu estou no T, não foi incrementado, eu estou no T, para todo cenário em T menos 1, eu vou calcular os multiplicadores, né? Eu vou usar os multiplicadores para calcular cortes de otimalidade associados a esses multiplicadores. Eu vou calcular o valor, né, da aproximação da função recurso, utilizando esses multiplicadores e utilizando a solução dos subproblemas no estágio t-1 e vou posteriormente comparar com o valor de θ j t-1 para esses estágios. Então, sem barra aqui está fazendo o papel do valor que foi armazenado quando alguém em t-1, por exemplo, com um determinado j em t-1, foi resolvido. Foi resolvido, ele ganhou, guardou esse cara e guardou o correspondente θ dele, t-1. Né? Agora, eu vou calcular exatamente quanto que deveria ser essa aproximação aqui, ó, e vou chamar essa quantidade de θ barra. Né? Então, essas grandezas aqui, ó, todas foram armazenadas antes quando a solução foi propagada, quando essa solução foi propagada. Então, para todo mundo, na camada anterior, eu vou calcular esses cortes. Né? Se para esse probleminha aqui, J, no t-1, eu ainda estiver utilizando a restrição artificial, né? Se ela ainda estiver incluída nesse subproblema, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa restrição, vou incrementar o contador de cortes de otimalidade, que vai passar de 0, vai passar a ser 1, e vou introduzir um corte de otimalidade, né? Que está aqui numerado como 12, utilizando essas grandezas aqui, ó, né? Que eu calculei com os multiplicadores. Vou introduzir isso onde? No antecessor J em t-1 de algum vértice, né, que estava no cenário, no estágio T que eu entrei no passo 2. Né? Caso contrário, se essa restrição aqui, né, já foi eliminada, esse caso contrário aqui está fazendo contraponto ao fato dessa restrição θj t-1 ainda estar presente. Caso contrário, ou seja, se essa restrição já foi eliminada, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o valor prescrito pelos multiplicadores com o valor que foi armazenado quando esse subproblema J em t-1 foi resolvido. Se isso aqui acontecer, significa o quê? Que esse valor aqui que foi proposto pelo NDLS em J, em t-1J, ele está subestimando o recurso verdadeiro. Essa quantidade aqui, ó, que é o valor armazenado, vai ser comparado com o valor prescrito pelos multiplicadores. Então, com o valor estimado pelos multiplicadores. Nesse caso, então, eu já eliminei essa restrição, eu vou incrementar o contador de cortes de otimalidade
e vou formular um corte de otimalidade do tipo 12, né, com essas grandezas aqui calculadas, e vou então mexer nesse problema introduzindo essa restrição adicional. Então, no primeiro caso, eu substituo a restrição artificial por um corte de otimalidade, e nesse segundo caso eu só faço a adição de um corte de otimalidade se o recurso no problema J em T-1 tiver sido subestimado, né? Esse é o caso. Agora, se eu estiver em T igual a 2 e nenhuma restrição tiver sido inserida, né, nesse problema 1, eu posso parar. Significa o quê? Que essa solução x1 que o problema 1 exportou, ela é ótima. O que significa? Então eu estou em T igual a 2, né, resolvi todo mundo aqui e estou falando o seguinte, olha, tenta colocar um corte de otimalidade no antecessor. O antecessor é só um 1. Né? Se eu tiver no 2, né, tiver feito essa coisa toda aqui para os antecessores do tempo t, ou seja, se para um t igual a 2 nos antecessores t menos 1 igual a 1, nenhuma restrição tiver sido introduzida nesse subproblema aqui, eu posso parar e essa solução que eu encontrei na última vez que eu toquei nesse problema 1, essa solução foi propagada e ela voltou e não tem nenhum corte a ser adicionado no problema NLDS 1. Essa solução você pode declarar ela como ótima, né? Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou retroceder, eu vou decrementar o contador de T, vou fixar o K igual a 1, eu já coloquei os cortes de otimalidade em todos os antecessores no estágio T menos 1, eu vou retroceder então, né, e vou fixar essa quantidade. Se o T for 1, né, eu não posso fazer isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer dinheiro igual a for, né, e vou ter que caminhar para frente. E nesse caso aqui, em qualquer um desses dois casos, eu vou para o passo 1. Então, eu vou para o passo 1, nesse caso aqui, avançando, né, se eu tiver no tempo 1 e isso não tiver acontecido. Aqui eu parei. Se eu não tiver no passo 1, né, eu vou continuar retrocedendo e vou atacar a camada anterior. Bem, antes de seguir com a ilustração desse algoritmo por meio de um exemplo, é importante a gente destacar algumas características que são estratégias de implementação. Como eu mencionei, a gente tem graus de liberdade para poder implementar esse método de decomposição de benders, né, encadeado, aninhado, e a estratégia de implementação que foi seguida aqui é uma estratégia do tipo fast forward, fast backward. O que significa isso? Significa que eu sempre vou tentar propagar uma solução da raiz até as folhas o mais rápido possível. Eu vou tentar chegar às folhas o mais rápido possível. O que me freia em chegar até as folhas? Né? Quando em algum nó no caminho eu tiver uma solução inviável, aí eu sou obrigado a retroceder. Se isso não acontecer, eu vou fazer um passe forward todo até chegar nas folhas. Uma vez que eu cheguei nas folhas, com soluções viáveis, eu vou voltar até a raiz tão rápido quanto eu possa. Essa é a estratégia fast forward, fast backward. Então vamos ver onde no algoritmo que eu tenho a identificação de que essa estratégia fast forward, fast backward está sendo seguida. O primeiro ponto é o seguinte: quando eu resolvo um determinado subproblema, se esse problema admitir ótimo finito, né, quer dizer, se a solução que ele propõe, que propuseram para ele, consegue ser viabilizada nele, ou se ele é o primeiro nó e ele propõe uma solução, o que vai ser feito? Nós vamos armazenar essa solução e ele vai sempre, então, resolver
os nós na mesma camada, no mesmo estágio, né, por meio de avançar o contador de iterações dos subproblemas para aquele T fixo, se o K referente a ele for menor que o número de cenários naquele estágio T. Caso contrário, se eu tiver no último cenário associado a esse estágio T, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu estiver no último e estiver no primeiro, ele vai avançar, nesse caso. Caso contrário, se ele estiver no menor com a direção for, ele vai avançar, incrementando T e fixando K mais 1, ou seja, vai começar a resolver todos os subproblemas, todos os cenários no estágio T mais 1. Né? Ele só vai retroceder se ele estiver no T igual a H, né? Tendo resolvido o último subproblema neste último estágio. Então ele avança, essa análise está me mostrando o seguinte, olha, ele avança sempre que ele pode propagar, ele propaga. E ele propaga como? Primeiro ele resolve todos os subproblemas na mesma camada. Se ele está no tempo T, no estágio T, ele tenta resolver todo mundo em T e chegando à conclusão que ele pode propagar, ele propaga. Se algum desses caras for inviável, aí ele não tem jeito. Aí ele vai, por meio desse procedimento aqui, ele vai voltar. Só que na hora que ele voltar, o que ele vai fazer? Ele vai formular um corte de otimalidade para o AK desse vérticezinho K, desse subproblema K, e na primeira, e quando esse subproblema aqui for reformulado, se esse subproblema reformulado com a introdução do corte de otimalidade, né, quando eu voltei para o AK no tempo T-1, se esse subproblema aqui for inviável, significa o quê? Que com x de A, com x de AK em T-2, eu não consigo viabilizar esse corte que foi introduzido. Aí ele tem que voltar mesmo, aí tem que voltar para o antecessor do AK e botar um corte de otimalidade no antecessor de AK e propor uma solução nova para o AK em T-1. Caso contrário, se quando eu introduzir um corte de viabilidade em AK em T-1 eu consigo encontrar uma solução aqui, rapidamente eu vou cair nesse caso aqui do ótimo infinito para esse vértice, para esse subproblema T-1 AK, e aí eu vou propagar essa solução tão rápido quanto eu queira. Então, é uma solução que volta sempre o suficiente para poder encontrar uma nova solução viável e repropagar para frente. Essa que é a ideia dessa implementação. Agora, quando ele chega na última camada e na última camada todas as soluções foram viáveis, então ele tenta propagar isso o mais rapidamente possível para chegar até na raiz, de forma que na raiz a gente consiga trazer uma solução ótima, tentativa, que vai ser repropagada até as folhas novamente. Essa que é a ideia então dessa implementação fast forward, fast backward.